Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Coisa boa, olha, é tão bom vir aqui que para mim é uma satisfação enorme poder andar pelo meu estado, conversar com as pessoas, com os amigos. Isso renova o gás para ir para Brasília, que não está nada fácil. E Chapadão para mim é um lugar especial. Estava aqui agora, o Walter falando mais de 20 anos, acho que ele tem mais que isso, não. Aí vocês vão descobrir a minha idade. É só entrar no Google, tá lá, mas, né? Eu estava aqui conversando com o Edson, meu amigo de longa data, acho que foi a primeira pessoa que eu conheci aqui nessa região do Chapadão, e eu vim aqui ainda como produtora rural, ver o que eles estavam fazendo lá na fazenda, né? Mas eu tenho até hoje, Edson, aquelas novilhas espetaculares, pretinhas no meio daquele capim, daquela altura, onde eu vim aprender, né, como fazer genética, como fazer um pasto melhorado, e isso foi tudo aqui em Chapadão. E vocês, em Chapadão, moram no meu coração. Não só pelas pessoas que vieram para cá, desbravaram aqui essa terra e fizeram disso aqui um município, aqui no nosso estado, um exemplo de excelência. E você vê que onde a gente tem riqueza, mas riqueza que vem do trabalho, a gente tem um IDH bom. E aqui foi, não sei se ainda mas foi durante muito tempo o melhor IDH do nosso estado. Então, é um prazer enorme poder falar aqui com vocês. Vocês vão, depois de mim, ouvir o Caio Coppola, esse jovem brilhante que tem o dom da fala, né? Que tem o dom dos argumentos, e dos argumentos que eu tenho certeza que a grande maioria aqui, né, comunga com ele, do pensamento conservador, de direita, né, daquilo que a gente vê que é bom para o nosso país. Que hoje nós vivemos um momento delicado, né, no nosso querido Brasil. Então é com muito prazer que eu estou aqui na Exposul, e eu tenho certeza, como disse o Walter, que ele é pé quente e que essa Exposul já é um sucesso e vai ter um sucesso muito maior até o domingo, quando termina aqui essa exposição. Nós estamos num momento também muito especial e muito desafiador para o nosso setor, para o agro. A gente vem aí de 3, 4 anos bons, né, com alguns problemas de seca na parte, vamos dizer assim, sul do país, Rio Grande do Sul, terceiro ano que passava por uma seca violenta. Esse ano tivemos ainda uma seca, mas já um pouco mais pontual, mais localizada. E o Paraná, que ano passado, parte do Mato Grosso do Sul, que tivemos uma seca também violenta, e esse ano estabilizou o clima nessa região, e nós estamos colhendo aí a maior safra da história do nosso país. Mas ultrapassamos os 300 milhões de toneladas. Devemos fechar aí com 312, dependendo do final da safra de milho, 312 milhões de toneladas, mostrando que o Brasil produz, e nós não aumentamos muita área não, porque infelizmente hoje nós temos nesse governo um viés de que o produtor rural é o vilão do meio ambiente, e nós sabemos que isso não é verdade. Isso é para aqueles que não conhecem o nosso setor, isso é para aqueles que querem usar ideologia num setor que vem dando certo. E de vez em quando eu tenho que concordar, porque às vezes o brasileiro tem complexo de vira-lata, tem inveja daquilo que vai bem entre nós. E esse setor vai bem, nós devemos ter orgulho. A população já tem, viu, gente? Tem uma narrativa aí de poucos, mas que nós vamos desconstruindo com o nosso trabalho, mostrando a seriedade desse setor que vem carregando a economia do nosso país, e mostrando que cada vez mais o agro vem de inovação, da tecnologia, buscando a produtividade e produzindo cada vez mais
com um aumento muito pequeno de área e fazendo uma agricultura altamente sustentável. Eu, como ministra da Agricultura, tive a oportunidade de andar por mais de 19 países aí do mundo e olha, tem muita coisa boa que a gente vê. Mas como o Brasil é muito pouca coisa que a gente tem no mundo. Então, eu me orgulho muito dos nossos produtores e do nosso setor. Esse momento é especial porque, mais de uma vez, o agro puxou o crescimento da economia brasileira. No primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 1,9%. E boa parte desse crescimento, mais de 1,4%, foi por conta da agricultura. E a produção agropecuária sozinha, com destaque para a soja, subiu 21,6%. Foi a segunda maior taxa da série histórica, iniciada em 1996. Ao mesmo tempo, todos aqui estão inquietos com a falta de notícias objetivas sobre o Plano Safra, que é feito a 4 mãos com o Ministério da Economia e da Agricultura, e hoje nós temos o Ministério da Agricultura dividido. No governo do presidente Bolsonaro, quando ele me concedeu a honra de ser convidada para ser sua ministra, e que na hora eu levei um susto, porque na verdade eu não fui nem convidada, eu fui confirmada. Ele foi para a televisão e falou: o ministro da Agricultura vai ser a deputada federal Tereza Cristina. E eu fiquei, no primeiro momento, muito feliz, muito honrada, mas depois o peso da responsabilidade. Eu já tinha sido secretária de produção do nosso estado, mas cuidar do Brasil todo. Mal conheci o Nordeste de ir para a praia. A região nossa eu conhecia de ir a Manaus, conheci a Amazônia, mas não com o olhar técnico. Então aquilo depois veio um impacto enorme. O presidente Bolsonaro foi muito sábio. Uma das poucas coisas que ele me pediu foi: vamos fazer da agricultura uma só agricultura. E eu concordava com ele. A agricultura é uma só. Não interessa se ela é familiar, se ela é dos assentamentos, se é o médio produtor, o grande produtor. As políticas públicas têm que ser encaminhadas para cada fatia, cada segmento desse. Mas é uma só. A agricultura é uma só. E o grande problema que nós tivemos e que eu tive a oportunidade de trabalhar foi com a pequena agricultura. Os grandes, eu falei para o presidente, a gente tem que atrapalhar pouco, porque eles já vão sozinhos. Nós temos que atrapalhar pouco e dar condições de crédito, para que eles possam continuar crescendo, continuar fazendo essa agricultura de excelência que já fazem. O médio ainda precisa de mais suporte. E o pequeno precisa de total. Nós não podemos deixar um gap entre essa agricultura e o médio agricultor. No Sul, através das cooperativas, a pequena agricultura é muito forte, muito estruturada, e as pessoas que estão lá, naquelas pequenas propriedades, têm renda, têm boa condição de vida. E é isso que nós precisamos fazer, pensava eu lá e trabalhei para isso, para que essas pessoas pudessem ter renda, ter dignidade e viver do campo, que não é fácil. E eu quero pegar esse gancho aí para dizer 2 preocupações. Uma, como é que vai ficar o nosso Plano Safra, porque hoje nós temos o Ministério da Agricultura dividido em 3. A agricultura comercial, a agricultura familiar e a pesca, que estava no Ministério da Agricultura no governo passado. E eu quero saber como é que vai ficar, né, a divisão desse bolo para que o Plano Safra possa vir e ajudar, principalmente no momento em que a nossa economia tem aí problemas para a nossa atividade, que são juros altos. São juros que não cabem no bolso, que é importantíssimo, vem crescendo. Quando eu cheguei ao Ministério, nós tínhamos 400 milhões só de subvenção ao prêmio do seguro rural. E hoje, quando eu saí, nós já tínhamos 1 bilhão e 100.
E agora, o plano para esse ano é que se chegue a 2 bilhões. Se puder, vamos pretender chegar a mais, porque isso traz segurança e traz previsibilidade para o produtor rural. O outro assunto que eu quero falar sobre essa divisão da agricultura e que tem trazido insegurança e preocupação a todos é o MST dizendo que ele é que faz agricultura familiar. Lorota, mentira. Não produzem, só geram confusão e instabilidade no campo. E esse é o mal que nós temos que cortar pela raiz. Ele, como movimento social, ele pode até existir, mas não para invadir terra. Não invadir terra daqueles que estão lá produzindo, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Isso é crime e tem que ser combatido. Essa é uma pauta que nós não podemos aceitar. Eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar crescendo, a nossa agricultura vai continuar crescendo, apesar de todos os gargalos, tudo aquilo que ainda nos atrapalha. Por exemplo, os produtos para a nossa produção. No fim de 2021, nós tivemos um problema seríssimo quando nós começamos a perceber que os fertilizantes começaram a ter dificuldade para chegar no Brasil. O Brasil é altamente dependente dos fertilizantes, tanto o nitrogênio quanto o fósforo, principalmente o potássio, que nós somos importadores de mais de 90% desses três produtos, chegando a 96% de dependência do potássio. E nós já tínhamos feito, desde o início do governo, nós sabíamos dessa fragilidade da nossa agricultura, porque isso é defesa nacional. Se nós tivermos problema com a importação de fertilizantes, isso pode fazer uma quebra de safra enorme no nosso país, e a segurança alimentar é o que traz paz para qualquer país do mundo, principalmente para um país como o nosso, continental. E o Brasil não só abastece aos brasileiros, como também a mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, esse era um ponto delicado e que nós começamos a estudar, formamos uma comissão para ver quanto é de produção própria que nós precisávamos. E pasmem, o Brasil já teve muito mais fosfato produzido aqui. O nitrogênio é um problema da matéria-prima, que é o gás, que ainda é muito caro, então não é economicamente viável ainda com os preços do gás produzido no Brasil, que a gente perde lá fora, e que a ministra Marina Silva tinha que estar preocupada com isso, que é que a Petrobras emite de carbono, e não só colocar como vilão só os agricultores brasileiros. O que é que as cidades têm de saneamento, de esgoto a céu aberto, numa quantidade enorme de cidades pelo Brasil? Isso também faz emissão de CO2. Então nós temos aí vários problemas que estão ligados ao meio ambiente e que ninguém quer falar, só querem falar sobre o agronegócio brasileiro. E o gás é um desses produtos. A Petrobras tem que queimar aquele gás lá dos poços de petróleo lá offshore, porque não tem gasodutos para trazer essa matéria-prima que baratearia muito o gás para fazer, inclusive, a nossa ureia, a nossa amônia. E esse é um problema que ainda persiste. E vamos lá de novo. O Brasil precisa ser importador
de potássio, de KCl. Nós temos uma mina espetacular lá em Altazes, no Amazonas, que tem um problema, que tem uma facilidade, que é o escoamento dessa matéria-prima, porque está na beira do Rio Madeira, a 8 quilômetros do Rio Madeira, que pode descer de navio essa matéria-prima, esse fertilizante, mas nós estamos há mais de 10 anos sem poder operacionalizar. Por quê? Porque o Ministério Público daquele estado não concede as licenças ambientais para essa exploração. E nós ficamos impotentes diante disso. Esse é um outro problema que nós precisamos debater. E depois eu vou chegar no Senado Federal. Então, meus amigos, nós temos aí muitos entraves que, se o nosso setor tivesse mais facilidade com infraestrutura para escoamento da nossa safra, com armazenamento, que nós temos uma rede deficitária, mas nós não precisamos pôr a Conab para fazer armazém, nós precisamos dar crédito barato para que o produtor possa armazenar na sua propriedade e escoar na hora certa, não ter que vender porque está chegando a safra de milho e ele precisa do armazém e ele tem que tirar a soja e vender. Isso foi uma das coisas que nesse ano também ajudou a baixar preço. Por quê? Houve uma oferta muito grande para se retirar a produção de soja, fora que alguns, graças a Deus, porque nós vivemos num sistema capitalista e nós queremos ter empresários, sejam eles de qualquer setor, capitalizados. E graças a Deus, o produtor, não todos, mas na sua maioria, puderam se capitalizar nesses 2 últimos anos com safras boas e preços bons. Mas aí, agora, essa coisa engavetou e nós tivemos aí, além dos preços internacionais, também uma concentração, né, para as exportações, para poder movimentar essa safra, porque nós temos deficiência na nossa rede de armazenamento. Então a gente vê que nós temos aí muitos custos que não são inerentes à nossa produção, mas que acabam penalizando o agricultor brasileiro, vis-à-vis o que tem o agricultor americano, que tem a hidrovia do Mississippi, que traz um transporte muito mais barato do que o nosso transporte ainda incipiente nos modais ferroviários e hidroviários. Quase todo o nosso modal é rodoviário, que é muito mais caro. Então, o nosso agricultor é penalizado. Nós temos ainda falta de portos, na quantidade de portos para escoar essa produção, para entrar nos navios e irem para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos. E assim mesmo, os produtores rurais continuam a produzir cada vez mais, a fazer um aumento de área e fazer uma agricultura altamente sustentável. É por isso que eu acho inadmissível falar mal dos agricultores brasileiros. Que nós temos alguns que fazem mal feito, claro que temos. Nós temos em todos os segmentos, não é só na agricultura, mas nós temos que olhar o todo e temos que reconhecer o que é que esse setor tem feito pelo nosso país. Na pandemia, eu não sei se vocês se lembram, quando chegou o anúncio, primeiro caso no Brasil, houve, vamos fechar, vamos abrir, vai fechar tudo, supermercado fecha daqui a uma semana, filas para comprar alimentos, para se estocar. E eu me lembro que foram uns dias muito tensos que eu passei naquele ministério. Mas conversando com os técnicos do ministério, conversando com a iniciativa privada, com os empresários, eu cheguei à conclusão que nós não teríamos problema. Nós tínhamos que ter calma, nós tínhamos que ter muita calma naquela hora e tranquilizar a população urbana do nosso país.
vocês estavam colhendo a safra, foi fevereiro de 2020. E eu me lembro bem que um repórter foi lá, foram vários para a porta do ministério, vai faltar ovo, vai faltar leite, vai faltar papel higiênico, vai faltar não sei o quê. E eu disse, olha, tenham calma, não façam uma corrida aos supermercados, que eu posso garantir que a agricultura brasileira vai continuar trabalhando, vai continuar colhendo, vai continuar transportando, vai continuar cuidando para que o abastecimento do Brasil não seja interrompido. E nesse momento, eu tenho aqui que agradecer muito ao ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, que foi um parceiraço nosso, que sentamos juntos, vimos todos os problemas de logística, postos de gasolina fechados, como é que nós vamos fazer para acudir os motoristas de caminhão, as transportadoras, como é que eles iam fazer, enfim. E com muita parceria e muito entendimento, tudo funcionou e graças a Deus tudo deu certo. Nós continuamos a abastecer o mercado brasileiro, e, além do mais, cumprimos todos os contratos internacionais que o Brasil tinha, entregando os nossos produtos para a Ásia, enfim, para os mais de 160 países que nós somos exportadores. Um outro tema que eu também acho muito importante, que nós precisamos discutir muito, e aí eu vou entrar já no Senado Federal. Agradecendo aqui a todos vocês a confiança e a procuração que me deram para defendê-los no Senado Federal. O Senado, para o nosso setor, nós temos lá menos defensores, menos senadores, tínhamos menos senadores envolvidos com o nosso setor do que a Câmara Federal. Hoje, a Frente Parlamentar da Agricultura, que eu também tive a honra de presidir, são 349, se não me engano, parlamentares, 309 deputados e 40 e poucos senadores. Antes, nós não tínhamos esse número de senadores, nós tínhamos um número muito limitado de senadores atuantes no nosso segmento. Hoje, eu fico muito feliz juntamente com o senador Zequinha Marinho, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar, eu sou a coordenadora política, hoje nós temos 43 senadores que assinaram a Frente Parlamentar e que nós temos tido sucesso na hora que precisamos de assinaturas em pautas importantes para o nosso segmento, que costumavam ficar na gaveta do Senado Federal. Então, nós estamos construindo esse ambiente no Senado para que nós possamos discutir melhor tudo aquilo que nós precisamos avançar e mostrar para muitos senadores que são urbanos, né, e que desconhecem as pautas, às vezes, importantes para o nosso segmento e que aí não dão muita atenção e a gente acabava ficando prejudicado. E hoje nós estamos conseguindo, uma vez por mês, nós fazemos encontros para discutir o que é necessário para avançar com as pautas da agropecuária brasileira e a gente tem tido aí um sucesso, eu acho que muito bom. Eu queria dizer para vocês sobre o PL dos defensivos agrícolas, que é um PL dificílimo de ser votado, porque infelizmente a narrativa ideológica de esquerda se apropriou desse tema, como se nós, produtores rurais, usássemos defensivos ou pesticidas porque quiséssemos. E porque a aspirina é mais barato que Tilenol, então a gente usa aspirina à vontade. Sim, a gente só toma aspirina quando precisa, toma Tilenol quando precisa, né? Mas infelizmente existe um entendimento muito ruim, uma percepção sobre o PL dos defensivos agrícolas, que é um projeto de lei muito antigo, que está lá há quase 20 anos, se não tem 20 já, que é ao contrário do que se coloca para a sociedade.
Porque nós vamos modernizar essa legislação. Nós vamos fazer com que moléculas novas, mais modernas e mais seguras possam estar à disposição dos nossos produtores rurais. E aí vem aquela narrativa, né, não muito inteligente, dizendo que nós queremos usar veneno, que nós registramos mais de 2.000 produtos ano passado. Claro que registramos. Genéricos, moléculas novas foram muito poucas. E aí a gente está sempre atrasado em relação ao que os nossos concorrentes lá fora fazem, usam, e depois eles querem nos acusar de usar produtos antigos e obsoletos. Então, esse é um tema que nós temos discutido muito, e eu estou muito esperançosa que agora vai, né? Que agora vai. Nós estamos aí fazendo lá uma maratona de conversas, explicando para senadores, mostrando o que é o PL, porque as pessoas ouvem, não leem, e aí criam narrativas que são completamente diferentes do que a realidade e o propósito desse projeto de lei. Nós estamos lá agora com um problema também muito complicado, que é o famoso marco temporal, que atinge aqui muito, principalmente o nosso estado, o Brasil todo, né? Santa Catarina, o que está sendo julgado pelo Supremo. Agora, o Congresso é responsável, porque deixou também isso na gaveta e não votou durante mais de 16 anos. Esse assunto já devia ter sido debatido profundamente, amplamente no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Desde o ano retrasado, que a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária vem insistindo, ele passou na CCJ, depois passou essa semana retrasada, depois de muita pressão, né, sob a mesa da Câmara Federal, passou na Câmara Federal e agora foi para o Senado. Anteontem nós aprovamos o regime de urgência, né, para que agora a gente convença o nosso presidente Rodrigo Pacheco a colocar na pauta e ser votado isso, enfim, o mais rapidamente possível. Ontem nós tivemos um julgamento no Supremo, que com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto diferente do que vinham sendo votados, né? Mas é um voto que a gente tem que olhar com atenção, que na minha opinião ele traz alguns benefícios. Mas nós temos que votar no Senado e resolver esse tema de uma vez por todas e pacificar, para que os produtores rurais que têm esse tipo de problema, e os indígenas também, porque não existe lei só para um lado. A lei ela tem que ser feita para os dois lados, ela tem que ser justa, e para que todo mundo tenha segurança, né? No caso daqueles que estão na terra e que investiram lá, tenham segurança jurídica, de se estiverem lá, estavam lá antes de 88, né? Para que eles possam continuar, e aqueles onde o conflito não tem como se resolver, que pelo menos tenham a possibilidade, não, tenham a previsão do Estado brasileiro indenizá-los pela terra, se não há como dirimir aí o conflito. Então, nós vamos trabalhar duro isso agora, daqui para frente. Devemos ter que votar alguma PEC pela frente, porque é matéria constitucional, então provavelmente esse pagamento pela terra, nós vamos ter que fazer outros projetos rapidamente e avançar com isso, para que a gente resolva esses temas que são tão polêmicos e que trazem insegurança para todos nós brasileiros. Temos aí também a regularização fundiária. Sem regularização fundiária não há regularização ambiental. Então nós vamos estar sempre nesse combate. Esse é um outro tema que o Senado já votou, agora está na Câmara, a Câmara tem que votar e voltar para o Senado para que seja homologado. Temos o projeto de lei do licenciamento ambiental, que também afeta algumas atividades agropecuárias, mas principalmente afeta a infraestrutura. Eu falei agora há pouquinho do problema do KCL lá no Amazonas.
Se não tiver uma licença ambiental, você não consegue tirar o potássio lá da mina. Se você não tiver uma licença ambiental, você não consegue fazer uma rodovia. Muitas vezes você não consegue duplicar a rodovia, porque você precisa fazer todo um processo novo quando já existe uma rodovia, já existe uma faixa de domínio. Então o Brasil precisa começar a olhar, não precarizar. Ninguém quer precarizar, mas nós precisamos começar a andar de maneira mais célere, porque o mundo está andando muito rápido e nós não podemos continuar nesse atraso que às vezes a burocracia, a falta de sensibilidade e às vezes até de responsabilidade trazem aos projetos de infraestrutura aqui no nosso país. Nós temos aí o Código Florestal, né? Que agora nós aprovamos lá a prorrogação do PRA. O CAR, mais de 6 milhões de propriedades rurais já tem o CAR feito, mas que precisa ser analisado. Ser analisado urgentemente pelos estados, porque aí já é uma função do Estado, da Federação, dos estados da Federação e não da União. E isso precisa caminhar, gente. Com isso, nós teremos, eu sei que tem muitas dúvidas, mas com isso nós teremos condições de avançar para o pagamento de serviços ambientais. E também para esse famoso crédito de carbono, que todo mundo sabe que existe, mas pouca gente viu. Então nós precisamos avançar, porque isso é um mercado muito interessante, mas que precisa ser firme, seguro, né, e ter segurança jurídica para aqueles que vão trabalhar com esse segmento, que é uma terceira safra. Nós plantamos no inverno, no verão, e depois nós podemos também ter o pagamento por esses serviços ambientais, né, e que pode ser uma fonte de renda muito interessante para todos nós produtores rurais. Bom, eu gostaria muito de falar para vocês também sobre uma série de coisas que nós temos aí interesse em ter informações, a ter debates, mas o tempo, hoje aqui, nós vamos ouvir agora o brilhante Caio Coppola, né, que vai trazer aqui, tenho certeza, uma palestra super interessante e vai falar de política, vai falar, enfim, dos assuntos aí que estão sendo tão discutidos aí no nosso país, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês. Primeiro, a minha gratidão pelos votos que tive aqui em Chapadão. Dizer para vocês que vocês contem comigo e contem comigo com a minha franqueza. Quando pode, quando não pode, e a minha opinião vocês vão sempre conhecer. Dizer que nós estamos vivendo um momento de transição. Nós precisamos saber o país que nós queremos para o futuro, o rumo que nós queremos dar, e nós temos que estar muito unidos. E eu acho que essa união, principalmente da classe produtora, é que tem incomodado muito o outro lado. Muito obrigado pela paciência de vocês, foi uma satisfação enorme poder falar um pouquinho para vocês, e agora eu vou deixar aqui de volta com o nosso querido Walter Schlatter, para ele fazer aqui a finalização. Obrigado, senadora. Obrigado, pessoal.